Um ministro do governo Lula está dizendo aí que o Brasil tem mais é que descriminalizar as drogas, rapaz, e ele vai além. Esse ministro, você sabe o que ele diz? Ele diz que não importa se a sociedade brasileira está preparada para isso ou não. Não importa. Porque se não estiver preparada, o governo vai preparar. É isso aí! Anderson do céu, estão falando aí que o nosso Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, vai implementar a Bolsa Jamba. Nada a ver, né? Vamos pro povo. Dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, defendeu nesta terça-feira, 7 de março, a descriminalização das drogas e disse que a medida ajudaria a reduzir a população carcerária no país. Em entrevista à BBC, Almeida declarou que a questão das drogas no país deve ser responsabilidade da área da saúde e não do sistema prisional. Sobre a ação que já tramita há anos no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas no país, o ministro afirmou que é favorável ao julgamento e redução dessa questão, mas ainda vê a sociedade despreparada para debater o assunto. Declarou também que não é uma questão de achismos e nem uma opinião, mas um debate muito sério e complexo que tem que ser feito com o Estado brasileiro. Questionado sobre o aumento da população carcerária durante... Só um pouquinho, essa parte aí, ó, isso não é uma opinião, isso é bem legal. Daqui a pouquinho vocês vão entender porque nós vamos ler o que ele disse. Ele deu uma entrevista para a BBC, nós vamos fazer aqui essa atividade ancestral que é a leitura. Eu sei que está fora de moda, mas nós vamos ter que ler para entender direitinho o que ele disse, porque é muito interessante. os governos do PT, o ministro afirmou que a população não se resume somente a questões petistas. Almeida argumenta que a dinâmica utilizada pelo Estado brasileiro estabelece punição como elemento fundamental do combate à criminalidade. Segundo o ministro, o tema é uma preocupação especial do presidente Lula. Para cumprir o pedido do presidente, Almeida afirmou que é necessário trabalhar em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para uma solução do problema. Muito bem, está aí então o povo tentando resumir o que o ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, disse para a BBC. Né? O resumo está lá, eu vou colocar aqui na tela um trecho maior da entrevista para a gente compreender direitinho como foi dito, em que circunstância. Então a BBC pergunta, o presidente pediu um plano para diminuir encarceramento? Começa por aí o problema, muita gente presa por pouca coisa, né? Isso, ele tem uma preocupação especial porque ele sabe que os efeitos que isso provoca na sociedade, responde o Silvio. Aí a BBC insiste, né? Como comunicar uma política pública nesse sentido para uma população que sente um problema grave na segurança pública, né? Acho que isso é fundamental, diz o Silvio, entre muitas outras coisas sinalizadas pelaquele 3 pontinhos entre os colchetes. A gente entende que não é uma discussão fácil, mas ao mesmo tempo a gente entende também que o cárcere não é uma solução e que os níveis de encarceramento no Brasil não são uma solução para a segurança pública. Beleza. Aí a BBC quer saber mais. Ó, tem uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, está parada há uns anos, né? E ela discute a descriminalização das drogas, né? O governo, de alguma forma, pretende conversar com o STF para que essa ação seja julgada logo? E ele diz, eu sou favorável, ele quer que seja julgada, né? Ele quer que seja resolvido. Espera aí, o senhor então é favorável à descriminalização das drogas? Que palavra difícil, né? Por isso que esse debate não avança. Cada vez que vai falar, leva meia hora. Por isso que esse assunto não vai para frente. Olha lá. E o Silvio diz, sou a favor, a guerra às drogas é um prejuízo mortal. E aí vem toda a argumentação dele. Vou seguir para outra parte da entrevista que eu acho muito interessante que vem aqui. Ó. Eles perguntam, o governo está mobilizado para conversar com o STF para que essa ação seja pautada? Quer dizer, você é a favor de que o STF vá lá e decida esse troço logo. Mas vocês estão fazendo alguma coisa para que isso aconteça? Ao que ele responde, não existe nenhuma questão relativa a isso, até porque é parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Né? Beleza. Daí segue. Na sua opinião, descriminalizar as drogas vai contribuir de maneira positiva para o encarceramento no Brasil? Quer dizer, vamos reduzir a população carcerária com isso? E a resposta é sim. Né? Pautado na experiência e na experiência de outros países, etc. e tal. Sim, ponto. E adiante. A sociedade brasileira hoje está preparada para isso? Aqui que eu acho foda. Anderson, aqui que eu acho maneiro. Não está preparada, mas é tarefa do Estado brasileiro, do governo brasileiro, preparar a sociedade para isso. Uma vez que estamos falando de ciência. Não é uma questão de achismo, é uma questão de opinião. Então a gente tem
muito estofo, tem muita bagagem, tem muita experiência internacional, tem muito estudo, tem muito dado para mostrar o que precisa ser feito, né, nesse âmbito para reduzir a população carcerária, para ter um Brasil um pouquinho mais justo, né? E ele está dizendo ali, olha, se você olhar para as informações que eu, como estudioso do assunto, tenho, você vai perceber que não é uma opinião, é um fato, uma conclusão lógica, né? E aí, eu fico muito feliz porque não é só a posição certa, é a posição certa explanada através dos meios certos, porque senão o debate aí sobre drogas vira um espumando do lado, o outro socando a parede do outro, só nervosismo, só aquela loucura, não é verdade? Só pânico moral. E o professor Silvio está chamando o debate de outro jeito. Assim, ó, quer discutir? Vamos discutir, tem esses dados aqui. Né? Aliás, ele dá bibliografia. Você quer debater isso com ele? Comigo não, eu não sei debater. Quer debater isso com ele? Você tem que ler. E ele até te ajuda, ele te dá o livro. Vamos para a TV Boitempo, quer ver? Eu sou muito satisfeito, muito feliz de ter participado, junto com o Pedro Davos. Muito antes de ser ministro. Da vinda do livro The New Jim Crow, no Brasil o título será A Nova Segregação, da advogada, ativista de direitos civis, pesquisadora Michelle Alexander. Esse livro é um dos livros mais importantes já publicados sobre o sistema penitenciário norte-americano e as relações, ou estadunidense, né, e as suas relações com a questão racial. É um livro que, ainda que tenha como foco a realidade prisional estadunidense, é um livro que, sem dúvida alguma, nos faz refletir sobre a formação do sistema prisional no mundo todo, em especial no Brasil. Nota sobre a tradução, nota do professor Silvio Luiz de Almeida e Pedro Davolio. Onde a população negra é uma das maiores vítimas, não apenas da violência policial e do extermínio, mas também do encarceramento em massa e que tem como veículo fundamental a guerra às drogas, que é o que a Michelle Alexander vai colocar também. Então tá aí, o professor Silvio recomendando a leitura do Michel Alexander, né, envolvido ali com a obra, com a editora Boitempo, trabalho intelectual dele que precede muito ao trabalho no Ministério. O professor Silvio, não sei se você sabe, é um dos maiores intelectuais brasileiros, assim, é dos sujeitos que a gente tem mais orgulho de mandar para a universidade gringa ensinar os outros, assim. O cara é um fenômeno, é sério. E ele está aí nessa postura, chamando o debate por esse viés e com essa vibe civilizada, sabe, Anderson? Civilizada. E aí eu acho interessante, porque são os argumentos que, sei lá, eu gostaria de ouvir, colocados da maneira como eu gostaria de ouvir. É tudo muito chique. Eu quero ver como é que aquele pessoal que fica uivando na frente do quartel vai debater. Será que eles vão ler o Michel Alexander, que o professor Silvio indicou? Primeiro que esse livro é maravilhoso. Eu tive o prazer de ir no lançamento, quando ele fez lá na Paulista, o Silvio, né? Eu fui fazer cobertura. E eu indico um outro livro, né? Eu indico o livro da Juliana Borges, que é da coleção da Djamila Ribeiro, Encarceramento em Massa, que contribui muito. E a gente falou muito bem da Dilma, que é uma grande mulher, de todas as qualidades como ser humano, porém, administrativamente, ela tem, sim, algo que ficou na conta dela, do partido, né? Que é esse combate às drogas, que ajudou, sim, a contribuir para encarceramento em massa de pessoas negras periféricas. E temos que discutir isso de alto nível, mas não é com quem está no quartel. Nós temos que ter a marcha da maconha também. Tem muita gente de... Eu falo que a Super Interessante é a revista que mais falou de maconha, eu acho que nesse Brasil aqui, desde que ela iniciou, tem umas 20 capas, acho, pelo menos. Tem muita gente muito boa para qualificar, tem o Mangabeira, tem muita gente. Tem o lado do usuário, entendemos, mas também tem o lado medicinal também, tem o lado de como que a gente desconstrói esse poderio do tráfico, como que se, através da questão de formalizar a utilização, criar emprego a partir daí, mas ao mesmo tempo não criar para dar para uma Philip Morris para continuar pagando pouco para o funcionário para ganhar em cima do cigarro, ou qual a quantidade que pode ser portada, como lidar com as pessoas dependentes da questão clínica. Então é um tema importantíssimo que está na mão de um cara
que é teórico, que tem embasamento e faz parte de um governo que ouve muitas pessoas. A gente não precisa ouvir os malucos do quartel, tem muita gente séria para a gente ouvir, e cabe a reflexão aqui de entender que quando falamos de, para mim agora é um outro tipo de recorte, quando falamos de guerra às drogas, liberar a utilização da droga, Álvaro, eu nunca penso na classe média, sabe? Aquela com o consumidor que trabalha na faculdade, o cara, muita gente tá... Desculpa, eu penso na quebrada. Como que isso vai impactar no ecossistema das favelas, como isso vai impactar nas aldeias, como isso vai impactar nos vulneráveis. Porque essa é uma discussão, Álvaro, muito séria, que parte também do entendimento que muita gente morre nessa guerra às drogas, entre tráfico e polícia, sabe? Então, tem muitos aspectos sociais para se ver, para além, e tudo isso que o Silvio falou, o que é mais legal é quando ele fala que isso não é achismo, é ciência. Então, isso é a parte que mais me tocou, que é isso. Quando a gente fala de ciência, é o empirismo, é aquela coisa seguinte, como isso impacta aquela mãe preta, periférica, que vai trabalhar e seu filho está lá e vai trabalhar no tráfico. Ele vai conseguir tirar esse menino daí? Porque tudo... Pode falar. Não, é que você colocou uma coisa agora, foi muito importante. Acho que mais importante do que você imaginou que você disse aí. Que eu não estou pensando no consumidor da classe média, eu estou pensando em como isso impacta na quebrada, né? E o Fausto acrescenta, Anderson, até porque a classe média já consome livremente. Então também, Anderson, o maconheiro aí do apartamento, ele tem que entender que ele é um coadjuvante nessa história. Isso aqui não é sobre ele. O problema não é ele ter o back de qualidade melhor, ele parar de fumar um prensado com asa de barata para ter um negócio melhor na casa dele, né? Que é o que acontece se descriminalizar. Ele tem um produto mais confiável. A questão é outra. A questão é a que o Anderson está trazendo aqui, né? Então essa galera tem que saber o lugar dela na luta também, né, Anderson? Porque às vezes quer ajudar e atrapalha. Não é não? É importante outro livro, já que a gente falou de livro, tem um rapaz que indicou aqui Drogas para Adultos, né? Isso eu não conheço, mas eu conheço Falcões do Tráfico, né? Então, a minha questão aqui é, a classe média vai ter o seu dinheiro e vai comprar a sua droga onde estiver. A minha questão não é essa, a minha questão é ver como que a gente diminui, porque vamos dizer uma outra questão, além de diminuir as mortes, o tráfico de droga emprega, sabe? Quando o Brau falou isso lá atrás, que o cara do tráfico é um comerciante, dele foi meio que mal compreendido, acho que foi no Roda Viva que ele falou, quando lá esteve. Gente, o que falta para a esquerda, para mim, eu volto a dizer, sair do virtual e ir para o real, pisar no lugar, pisar no território para entender como que as coisas se dão e como elas funcionam, porque senão fica assim, fora da ciência, fica esse papo de maluco, igual tem esse pessoal que fala de terraplanismo ou que vai para a porta de quartel. Porque a gente tem que entender o porquê que, no final das contas, o Silvio está trazendo isso. É para as pessoas terem o direito de usar a sua droga? É mais do que isso. É uma proteção dos mais vulneráveis que são encarcerados por uma política que só beneficia uma parte da população, que aqui é o próprio tráfico de drogas, e que traz um prejuízo muito grande para inúmeras famílias. Como que isso se resolve de uma forma harmoniosa? Vai ter conflitos, é lógico, que tem gente que não vai querer, e daí tem bancada evangélica, mas eu confesso a você, com todo respeito aos evangélicos, aos católicos, os conservadores, eu não estou nem aí. Se salvar vidas de pessoas pretas e periféricas e nas aldeias, para mim está ótimo. E o Silvio vai ganhar o lugar no panteão dos solucionadores de grandes problemas desse país. Pois para mim é muito auspicioso, né? É dessas figuras assim que a gente fica muito feliz de ver dentro do governo, né, Anderson? Mas ao mesmo tempo também me dá uma apreensão, porque pô, se as coisas não derem certo no ministério do Silvio Almeida, com o Silvio Almeida e com aquela galera que ele juntou ali, daí fudeu-se. Aí não tem mais o que tentar, amigo. É agora ou nunca, não é não? É assim que você se sente também, não? Isso, aí eu volto no nosso corte lá de receber o Zé do Trovão. Prefiro que a gente apoie o Silvio Almeida num debate desse e compre essa briga
do que a gente perder tempo em receber o Zé Trovão. Isso aí.